Olá pessoal, hoje aqui para falar um pouco sobre equipamentos airless bicomponente. Se dividem basicamente em duas categorias, relação fixa e relação variável. Dentro da categoria de relação fixa, eu posso ter equipamentos elétricos e equipamentos pneumáticos. Falar um pouco, iniciando, sobre os equipamentos elétricos. Equipamentos elétricos podem ter uma relação fixa de 1:1 ou 2:1. Com isso eu consigo aplicar produtos para impermeabilização, espumas de poliuretano, essas espumas bem reativas, produtos para injeção de espuma para estabilização de solo, alguns poliuretanos 2:1, usando manifold nesse tipo de máquina, né? Essas máquinas elétricas são muito utilizadas, inclusive para aplicação de poliureia, as máquinas 1:1, juntando a esses equipamentos toda a linha de acessórios necessárias para aplicar a poliureia. A outra linha de produto dentro da categoria de relação fixa são os equipamentos pneumáticos. Já são equipamentos para volumes maiores, equipamentos para execução de obras que você normalmente tem grande volume para aplicar. Por quê? Porque a capacidade volumétrica dessas bombas sempre, ou não necessariamente, mas na maioria das vezes, ela é uma capacidade volumétrica muito maior e os equipamentos pneumáticos tendem a ter um custo de manutenção mais baixo e eles são são desenhados para aplicar grandes volumes e trabalhar por um longo período. Obviamente são produtos mais caros, tem mais valor agregado. Mas aí eu tenho equipamento 1:1 pneumático, 2:1 pneumático, 3:1 pneumático. Esses equipamentos eu consigo aplicar a mesma linha de produtos que eu aplico com as máquinas elétricas, além delas epóxis, 1:1, 2:1, 3:1, as tintas propriamente ditas, alguns poliuretanos mais pesados, eu também consigo aplicar com esse tipo de máquina, até porque elas podem ter uma relação de pressão maior. Isso me traz condições de aplicar epóxi sem solvente e outros produtos que têm a catálise um pouco mais rápida, que tem um pot life um pouco mais rápido. Os equipamentos pneumáticos também eu consigo aplicar poliureias, silicones, impermeabilizantes, sempre fazendo essa relação de mistura. Então, lembrando que o equipamento de relação fixa, eu não consigo trocar a relação. Se a máquina vem concebida 1:1, para eu mudar essa relação, eu tenho que trocar algumas peças do equipamento, trocar as bombas propriamente ditas, e nem sempre isso é possível em todo tipo de equipamento. Então, basicamente, a gente tem 1:1, 2:1, 3:1, 4:1. E algumas variáveis disso já são muito menos usuais, mas existem também outros equipamentos com relação fixa com essa finalidade. Saindo daí, a gente vai para os equipamentos de relação variável. O que são esses equipamentos? São equipamentos que têm a dosagem do produto feita em duas bombas diferentes e ela é dosada através de um controlador eletrônico. Então eu consigo fazer o ajuste do volume de material em frações. Então, por exemplo, eu posso ter 1:1 para 1, 1:1, 1:1, 1:2, 1:3, 3:3, 5:7 para 1. Tudo isso com um ajuste eletrônico. Aonde que eu uso esse tipo de equipamento? Todo tipo de equipamento bicomponente, ele basicamente é usado em duas situações muito claras. Uma, quando eu tenho um produto para aplicar que após misturado, o tempo de vida útil, ou pot life dele, é curto. Então essa é a principal uso desses equipamentos bicomponentes. Quando eu tenho um produto que eu cataliso, que eu misturo e que ele pode ficar bastante tempo misturado, que ele não vai endurecer, normalmente eu uso um equipamento monocomponente, que a gente chama, que é uma bomba pneumática que tem uma bomba só, um motor pneumático e uma bomba hidráulica. Quando eu tenho um produto que ele tem um pouco mais de reatividade, eu preciso ter uma bomba bicomponente, para eu bombear os componentes separados e num determinado ponto ele ser misturado, só a quantidade que eu vou usar. A outra situação onde eu uso equipamento bicomponente
é quando eu tenho sempre o mesmo produto a ser aplicado. Qual que é a vantagem de eu usar o equipamento bicomponente nesses casos? Eu não tenho perda. Quando eu vou limpar um equipamento Arles e tal, fazer a lavagem dele no final do dia, eu uso uma quantidade razoável de solvente. E no equipamento bicomponente eu não tenho essa necessidade, uma vez que os produtos não estão misturados. Lógico que isso tudo fazendo o controle de todo o processo. Para isso, a gente tem acessórios que são incorporados a esses sistemas de dosagem, né, desses equipamentos bicomponentes, que eles sim vão fazer toda a diferença ou todo o ajuste desse processo. Hoje você tem muitos produtos à base de silicone, à base de metilmetacrilato, à base de epóxis, poliureia, poliuretano, que tem um pot life muito curto ou curto. Nessas duas situações eu necessito de equipamento bicomponente e muitas vezes, fora o pot life, eu tenho outros desafios dentro do produto. Por exemplo, eu preciso agitadores para tambor. Quando eu recebo um produto à base de poliuretano, de metilmetacrilato ou de uma outra resina que ele vem armazenado num tambor de 200 litros, por exemplo, eu preciso de um agitador que desça no centro desse tambor e mantenha o líquido em suspensão, para que não ocorra de eu ter diferença de cor, por exemplo, quando alguns pigmentos sedimentam. Então, para isso a gente tem agitadores para tambores e para baldes e para outras situações. Um outro acessório bastante interessante que eu tenho nessas situações são cintas térmicas. Por exemplo, esses tambores de produto, se eles estiverem em regiões do país onde a temperatura é alta, o produto normalmente vai estar com uma temperatura dentro do que tem no ambiente. Mas algumas regiões do nosso país, há dias em que a temperatura desce demais, e aí o produto praticamente solidifica dentro do tambor, tamanha baixa da temperatura, ele muda totalmente a viscosidade. Para isso existem as cintas térmicas, tanto para balde como para tambor, a gente tem isso também. Uma outra característica desses produtos, alguns deles são a reatividade com a umidade. Todo produto que tem na sua formulação algum tipo de isocianato, ele tende a ter uma reatividade com a umidade do ar. Então, o que significa isso? Se ele tiver contato com a umidade do ar, ele vai se solidificar, seja nas bordas, seja criando uma nata em cima, e lógico, com o passar do tempo ele vai continuar essa reação. Isso pode ocasionar de entupir filtro ou mesmo chegar numa bomba e prejudicar o bombeamento. Para isso também tem acessórios, você tem um kit de nitrogênio, que você pode nitrogenar esses tambores e tal, ou seja, você joga o nitrogênio lá, é um gás pesado, ele vai expulsar o ar e ele é um gás inerte, ele não vai ter nenhum tipo de reação, então é um outro acessório que a gente utiliza bastante aqui. Nesses equipamentos onde você precisa controlar melhor o que a gente chama de curva térmica dos produtos, que seria a temperatura onde os dois produtos vão ter praticamente a mesma viscosidade para ser misturado. Isso facilita a mistura. No caso de poliureias, por exemplo, esse controle tem que ser muito fino. Alguns poliuretanos também. Se você tem esse ajuste de curva térmica bem feito, você consegue uma qualidade de revestimento muito melhor. Algumas aplicações de poliureia que apresentam defeito, muito provavelmente não se foi analisada a curva térmica do produto, e aí mesmo que o equipamento esteja tudo conforme, só o ajuste de temperatura estando errado, você vai ter problema de mistura. Não que o equipamento não faça a mistura adequada, e sim que você tem um produto com uma diferença de viscosidade muito grande do outro, e ao passar por um misturador ou por uma câmara de mistura, ele não mistura adequadamente porque a diferença de viscosidade ainda é muito grande. Para isso, a gente tem o que a gente chama de trocador de calor. Trocador de calor nada mais é do que um bloco de metal e por dentro dele existe uma passagem, um caminho onde o fluido faz. Esse bloco ele tem um conjunto de resistências dentro, onde eu consigo controlar a temperatura desse metal.
o produto entra ali na temperatura que ele entrar e vai sair com a temperatura que está programada, né? Esse é um outro acessório que a gente tem que usar nos processos onde você tem um bicomponente que exige isso. Outro acessório que você pode colocar são mangueiras aquecidas. As mangueiras aquecidas, muita gente pensa que elas são para aquecer o produto. Na verdade, em alguns casos isso ocorre, um aquecimento do produto, porque as diferenças são muito grandes, ela acaba transferindo alguma coisa de calor para o produto. Mas normalmente, quando a gente faz isso, usar a mangueira aquecida é por dois motivos: melhorar a fluidez e manter a temperatura do produto que eu já aqueci dentro do trocador de calor. Então, mangueira aquecida é um outro acessório muito utilizado. Nesses equipamentos bicomponente, eu posso ter duas situações de mistura. A primeira delas, o que a gente chama de manifold, que é onde entra uma mangueira aqui, existe uma válvula e ele vai fazer a junção dos produtos. Ele juntou os dois produtos, ele vai passar por um misturador estático. Essa pequena peça aqui, que na verdade ele chama misturador estático porque ele fica paradinho lá. A velocidade do fluido passando aqui e invertendo de posição é que vai fazer a mistura. Quantos misturadores eu vou ter para determinados produtos é uma engenharia no processo. A gente tem que fazer os ajustes aqui, baseado na curva térmica, na temperatura e na velocidade que esse produto vai ficar aqui. Eu tenho mais ou menos misturadores, porque eu posso ter um misturador pequeno assim, curto, né? E posso ter um assim, dependendo do produto e dependendo da necessidade que eu tenho. Isso também são ajustes, são possíveis de fazer. Então, essa é uma situação. E o manifold, ele pode estar no próprio bloco da máquina, né? Onde eu tenho na máquina, por exemplo, já sai misturado dali, mas só misturo o que eu vou utilizar, né? E quando eu paro o processo, eu fecho uma válvula que automaticamente já abre válvula de limpeza e eu fluxo a linha, ou seja, eu limpo a linha só do produto que misturou. Então seria uma mangueira de alguns metros que ele vai ter que fazer essa limpeza ali. A outra situação é que eu posso ter esse bloco não próximo da máquina, mas muito distante da máquina, dependendo da minha necessidade. Por exemplo, se eu vou adentrar dentro de um tanque que eu não consigo entrar com a máquina, então eu tenho uma bomba externa fazendo o bombeamento e a dosagem do produto. Essas mangueiras vão até o manifold, que pode estar a 100 metros da máquina. Ali é que vai ter a mistura. E mais uma mangueira única, que é onde vai estar o produto misturado, que eu consigo ter ela maior ou menor dependendo da reatividade do produto, dependendo da temperatura, dependendo de tudo isso. Os conhecimentos de viscosidade, de tensão superficial, de reatividade, de mistura propriamente dito, curva térmica, etc., são extremamente importantes, não só na hora de especificar o equipamento, mas de utilizar, de fazer, de trabalhar com esse tipo de coisa. Quem não tem esse tipo de conhecimento realmente tem muitos problemas. Uma outra possibilidade que a gente tem é trabalhar com a mistura propriamente no bico. E para alguns produtos isso é necessário. Então, eu tenho duas situações onde eu tenho a mistura no bico. Eu posso ter uma pistola dessa que funciona como um manifold, ou seja, eu tenho a pistola aqui e aqui é que eu tenho o manifold. A partir daqui o produto sai junto. Não quer dizer que ele está misturado. Na verdade, a partir daqui ele sai na dosagem que a máquina dosou e ele sai um cada lado aqui, nesse caso especificamente. O que vai fazer a mistura é esse corpo aqui. Para alguns produtos, como eu falei, eu posso ter um misturador maior, menor, e para alguns produtos eu posso ter outro tipo de misturador, que é um misturador estático mais fino, ele exige muito do produto. Então, mesmo tendo um espaço curto, eu consigo fazer a mistura perfeita. E a partir daqui é que eu vou espraiar esse produto com um bico e tal, né? Então essa é uma situação que a gente chama essa pistola de WSP3. Inclusive eu posso ter a limpeza nesse bloco aqui, eu consigo colocar
a limpeza a partir desse ponto. Ou seja, eu consigo limpar com solvente esse misturador. A outra situação é esse tipo de pistola, que a gente chama P2. P2 porque esse é um modelo criado há muitos anos, é muito conhecido, é o mais utilizado. Aqui dentro, como que funciona? Eu tenho um acionamento pneumático aqui, eu tenho a entrada de um produto aqui, uma entrada de um produto aqui e aqui eu tenho ar comprimido entrando. Quando eu aciono o gatilho, ele puxa uma linguinha que a gente chama para trás aqui e permite que o produto entre na câmara de mistura. E a partir do momento que eu solto esse gatilho, ele devolve essa câmara para a posição original, entrando ar nela e soprando ela por dentro para limpar o produto e para de entrar produto para dentro dela. Essa câmara de mistura que vai dentro dessa pistola, eu tenho alguns modelos diferentes. São câmaras que têm um furo um pouco maior, um pouco menor, até furos extremamente pequenos. Basicamente essa peça é que vai me dar quantidade de produto que eu consigo espraiar. É aqui que eu controlo, né? Quando eu não tenho um bico airless na frente, é na câmara de mistura que eu faço esse controle. De acordo com o tamanho do furo, eu tenho uma vazão diferente. É óbvio que ela é imprescindível para que eu faça a mistura do produto. Então imagine que o produto entra nesse orifício bem pequeno aqui e a partir daqui ele já sai. Então aqui dentro existe um furo contra o outro, mas não direto um no outro. Eles são deslocados para que eu consiga criar um turbilhão lá dentro, né? E esse produto faça a mistura em questão de segundos e já seja expulsado da pistola e formando o leque. Basicamente, esse tipo de pistola é utilizado para aplicação de produtos com muito alta reatividade, no caso poliureias e poliuretanos, que permitem essa mistura muito curta e a aplicação muito rápida. Por quê? Porque esses produtos, nós estamos falando de produtos de segundos, né? Então, quando eu uso o manifold remoto, que eu consigo sair com uma mangueira e colocar uma pistola airless, normalmente eu estou falando de produtos com o tempo de trabalhabilidade deles em minutos, né? 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, 10, 20, enfim. Agora, quando eu uso esse tipo de pistola, eu estou falando em produtos que têm a trabalhabilidade deles em segundos, 7 segundos, 15 segundos. Ou seja, eu preciso misturar e já fazer o spray desse produto. Espero que essas informações tenham ajudado de alguma maneira. Nos encontramos à disposição para ajudar a especificar o melhor equipamento e fazer esse tipo de treinamento do usuário. Obrigado.